IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá! Uma ótima tarde de quarta-feira a você que tem acompanhado ao vivo a programação da TV Floripa, no canal 4 da NET e também através do site da TV. Eu sou a Eliane de Pinho, do IIPC Florianópolis, e estou conversando hoje com o professor João Marcelo Correia. O professor João Marcelo, ele é engenheiro eletricista, ele também é técnico, ele tem projetos na área de tecnologia da informação e comunicação, é empresário nessa área e é voluntário e professor do IIPC Florianópolis. Vamos conversar com ele hoje a respeito do tema autodefesa energética e cosmoética. Qual é a relação que existe entre a defesa energética e a ética, a cosmoética? Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto com ele hoje à tarde. Professor João Marcelo, seja muito bem-vindo. Uma alegria, uma satisfação receber você aqui na TV Floripa. Helena, a satisfação é minha, né? E os telespectadores também estar aí disponibilizando o seu tempo, né? Para, enfim, estar ouvindo a gente, né? Autodefesa energética e a cosmoética. Antes de a gente chegar nessa relação, o que é a autodefesa energética? Como é que a conscienciologia vê essa questão? Bem, Eliane, até sobre um tema que já falamos numa entrevista anterior, mas vou repetir aqui, né? Porque a gente pode ter aí pessoas que ainda não viram o nosso programa antes, né? Na verdade, a gente não tem só esse corpo, né? O corpo físico. Nós temos também o corpo energético, né? Que chama energossoma, que é pessoas com clarividência, às vezes percebem ele como se fosse um anel, assim, não é bem um anel, mas como se fosse uma área luminosa envolvendo o corpo físico, né? E além disso, o psicossoma, que é o corpo também chamado corpo astral, em outras linhas de conhecimento, né? E o corpo mental somático, né? A autodefesa energética está mais ligada ao corpo energossoma, né? Esse corpo que, na verdade, ele, a todo momento, através dele, a gente troca energias com pessoas e ambientes. Isto é, troca, a gente também cede nossa energia, né? A gente chama de energia consciencial, e absorve a energia imanente dos ambientes ou a energia consciencial das pessoas, né? E então, para que, João Marcelo, que a gente precisa se defender energeticamente? Claro. Então a gente vive num planeta, nas cidades e tal, Sim. Nem todas as pessoas são boas, é isso? Claro que a gente observa isso no dia a dia, mas como é que é visto na conscienciologia? Então, Eliane, nós mesmos, né, quando a gente está com raiva, irritado, por exemplo, neste momento, o nosso pensamento, nossas ideias estão mandando uma energia de ataque, uma energia, uma entropia, gerando uma entropia à nossa volta. Então, uma pessoa que tem uma certa mediunidade, ela não precisa nem falar com você, ela abre a porta do quarto, onde você está, ou da sala, e sente uma coisa diferente, um certo mal-estar, que não chega a ser um mal-estar que chega no físico, mas uma sensação que tem algo que não está bem. E às vezes ela pega e se afasta. Ou ela já troca até já conversa de uma maneira diferente com você. Então nós mesmos, em alguns momentos, a gente emana energias que não são positivas para as pessoas. Então as pessoas que, percebendo isso, elas podem fazer autodefesa energética, que são as técnicas que a gente passa no Instituto, né, no IIPC, né? E por quê? Porque não é compatível, ela não é homeostática, não é uma energia homeostática. E tem pessoas, claro, que é sobre o tema de hoje, que na maior parte do tempo elas não são éticas, cosmoéticas, né? Então qual é a tendência dela? Realmente gerar um distúrbio no campo energético, nos ambientes e nas pessoas. E aí a gente precisa da autodefesa para não ficar contaminado com aquela energia e desestabilizar a gente emocionalmente. Mexer inclusive no psicossoma, que é o corpo das emoções, e desestabilizar a consciência, a gente, né, a pessoa. Então é importante que a pessoa esteja lúcida em relação a essa questão. Sim. Ela saiba que isso existe, que isso acontece. Exatamente. Então são dois níveis de lucidez, né? Perante a gente mesmo, em primeiro lugar, isto é, a gente perceber como está as nossas energias. Isso tem uma relação direta com o nosso pensamento, o que a gente está pensando naquele momento, né? Porque senão a gente também, com uma energia mais desequilibrada, emanando uma energia mais entrópica, uma energia consciencial, melhor falando, né? A gente também começa a sintonizar com pessoas que também, outras consciências, que também estão com aquela energia mais desestabilizada. Começa a casar uma energia desestabilizada com outra desestabilizada.
E ao invés de piorar, melhorar a situação, vai piorando a situação das nossas próprias energias. Existe um processo de sintonia, uma relação de causa e efeito, né? Então, primeiro com a gente, depois, se a gente está equilibrado, ter essa lucidez para quando entrar no ambiente ou entrar em contato com a pessoa, fazer autodefesa energética, para não fazer um acoplamento de energia, né, que ele chama, né, gerar um processo empático, que você começa a absorver a energia da outra pessoa que está desequilibrada e ficar igual a ela, ou muito próximo dela. Então, faz autodefesa energética e procura ajudar a estabilizar a energia do outro, para que você consiga manter um bom diálogo e conseguir ter bons resultados. Isso pode acontecer nos vários ambientes nos quais nós circulamos, né, João Marcelo? Seja em casa, no trabalho, no banco, nas escolas, independente do ambiente onde tem pessoas, acontece esse fenômeno, então. Com certeza. Na verdade, né, Eliane, é 24 horas, né? Porque mesmo em outros programas nós já comentamos, né, quando a gente vai dormir, existe o processo da descoincidência dos corpos, né? E o psicossoma ali se descoincide do corpo físico e você faz a viagem astral, chama ir para o plano extrafísico, né? E ainda a gente continua trocando energias, mesmo projetado, né? Com outras consciências e absorvendo de energias nas localidades pelos quais a gente se manifesta. No caso, usando o psicossoma, porque o psicossoma ele vai junto com o corpo energético também, né? Isso explicaria, seria um dos motivos pelos quais as pessoas às vezes podem acordar indispostas, não sabem nem porquê? Sim, essa seria uma das hipóteses, né? Claro, tem as fisiológicas, né? Só se alimenta muito, vai dormir, então a própria fisiologia não ajuda, né? Mas, em alguns casos, isso também seria uma comprovação, que isto é, você se projeta durante o dia, teve ideias, né? Ou pensamentos não cosmoéticos, né? Quer dizer, depois a gente vai falar um pouco mais sobre cosmoética, né? Vamos ter o espectador deixar bem claro para ele o que é cosmoética, né? Que a gente está falando, mas são ideias erradas dos outros, críticas fortes para os outros, mas não construtivas, perante a gente mesmo, né? Ser anticosmoético, isto é, pensar mal da gente mesmo também. Aí quando vai dormir, para onde vai? Sintonizou durante o dia inteiro com a energia mais desestruturada. Então você acaba se projetando indo para esses ambientes. Então, em projeção, a pessoa vai para os lugares relacionados àquilo que ela pensa aqui enquanto está acordada. Tem essa linha, Sim, essa relação. Exatamente. O que pode acontecer, né, da pessoa, no processo projetivo fora do corpo, ficar lúcido que está fora do corpo e fazer a reciclagem da maneira de pensar projetado, mas isso já não é o mais comum, né? O mais fácil, tecnicamente mais fácil, é já fazer essa autopesquisa durante o dia, na vigília física ordinária, né? Quando não está projetado, estamos com os corpos encaixados, e melhorar esse processo dos pensênios, melhorar o nível de cosmoética, para quando for dormir, ter lucidez e não precisar fazer essa reciclagem fora do corpo. Né? Muitas vezes a gente nem lembra o que fez quando saiu do corpo, então quem dera, às vezes, se não teve lucidez durante o dia, ter uma lucidez mais avançada quando projetado, entende? Então, é aplicar a técnica mesmo agora, no aqui e agora, não só esperar à noite, né, se projetar para melhorar esse processo. E você né? está falando, então, que o padrão de funcionamento da pessoa, os seus pensamentos, sentimentos, energias, vai influenciar muito na qualidade das suas energias. Poderia falar um pouco mais sobre esses pensenes, então? Claro. Então, professora, assim, Eliane, dentro da Consciologia, nós entendemos que não existe um pensamento assim puro, pensar para nós mesmos. Quer dizer, a gente pensa e ninguém fica sabendo o que a gente está pensando. Primeiro, a gente pensa e isso fica registrado. Extrafisicamente, isso pode ser analisado. E o que a gente pensa fica registrado. Numa outra vida, inclusive, você pode ter acesso ao que você pensava. Claro que não é uma coisa muito simples, mas o fato é que fica gravado, né? E, além disso, sempre carrega a energia naquela ideia, naquele pensamento. E a emoção, né? Então, se a gente mantém um padrão de pensamento mais equilibrado, construtivo, evolutivo, né, de mudança positiva, nós passamos a gerar um campo energético em volta da gente refratário ao que não é isso. Tudo que não está ligado a uma evolução positiva. Então, pessoas mais desequilibradas, consciências mais equilibradas, né, consciências que eu digo até mesmo que não estão mais vivas, que já dessomaram, que estão no plano extrafísico,
elas não conseguem chegar em você ou em mim se a gente mantém esse padrão cosmoético, pensenes, mais equilibrados outro dia. Então a gente não precisa gastar energia ou técnica para afastar aquela energia entrópica, aquela consciência. Isso seria um processo natural, então? Natural. Onde a gente passa, quando vai passando pelos ambientes, vai refratando naturalmente, sem precisar que haja um desgaste de energia para fazer essa defesa. A não ser que seja para ajudar aquelas pessoas, né? Exatamente. Aí sobra muito mais energia, né, e lucidez para a gente utilizar a nossa energia para efetivamente ajudar a equilibrar o campo energético do ambiente, dos lugares, dos objetos e das pessoas, das consciências. Então Entende? isso faz todo sentido, né, professor? Porque e também faz diferença em relação a pessoas que pensam assim, eu vou usar um pé de coelho, aqueles objetos, amuletos para dar sorte. Então, tudo isso não tem secundário. sentido. Fica tudo secundário. É claro que, pela Consciologia, nós temos até alguns experimentos em nossos cursos, né, que você pode energizar um pedacinho de papel e pega esse pedacinho de papel fechado, entrega para um outro aluno, o aluno pega aquele papel e descobre quem é a pessoa que energizou o papel. Quem colocou energia no papel. Ou descreve a pessoa, se não sabe o nome, descreve a pessoa como ela é, porque fica energia. Claro, você pega um pé de coelho e fica pensando no pé de coelho, você vai energizar ele. Mas ele é muito pequeno, perante as técnicas que existem, conscienciais, o uso da autopesquisa do padrão pensênico, perante energizar um pé de coelho, por exemplo. E o pé de coelho só não é bom para o coelho, né, professor? Acho que é até anticológico, né? Quer dizer, a gente ganha Mas é um dinheiro. modo de dizer, porque tem pessoas que usam uma série de amuletos, né? Exatamente. E a autodefesa parece que ela é interna, então. Sim, a autodefesa é algo muito mais além e não gasta dinheiro, né? Até para ter o pé de coelho você tem que pagar, né? E a gente tem de graça as nossas energias, né? Faz parte da nossa parafisiologia, né? É isso, né? Bom. Agora, é interessante um ponto que você trouxe a respeito dos pensamentos. Então, tudo começa na maneira como a pessoa pensa? Sim, exatamente. Então, por exemplo, né? A pessoa no ambiente de trabalho, seja um ambiente de trabalho da área pública, uma empresa mista ou privada, aí você começa a identificar coisas que não são legais que estão acontecendo naquele ambiente. Por exemplo, né? Aí a pessoa pensa assim, bom, eu sou uma pessoa ética, eu não sou responsável em fazer a fiscalização e não vou ficar fazendo dedo duro ou querer mexer nas coisas que estão erradas porque não cabe a mim. Isso, se a gente for analisar dentro da Consciologia, é anticosmoético. Porque evolução é mudança, não é estagnação. É fazer valer a vida aqui, né? Então, é claro, é a mistura de coragem, porque você tem que ter coragem para sofrer as consequências daquela ação que vai executar, para fazer a mudança positiva e melhoria do ambiente, né? Tornar ele mais ético e, consequentemente, mais cosmoético nesse caso, né? E melhorar aqueles processos. E, ao mesmo tempo, ter a criticidade de fazer isso de uma maneira correta, na medida certa, no tempo certo, do jeito certo. Então, criticidade mais coragem, juntos, isso é sinônimo de viver mais cosmoético, melhorar o nível de cosmoeticidade. Coragem para fazer as nossas mudanças também, não só no externo do que a gente vê, mas na gente, né? Bem interessante, professor. Então, pelo que você fala, não é só não fazer as coisas erradas, mas observar, né, participar das situações para gerar mudanças positivas ali. Isso. E aí, qual é a consequência? Ter uma vida melhor, né? Você e eu, agindo dessa forma, teremos uma vida melhor. Fica muito secundária a ideia de rezar para pedir ajuda de alguém externo para te ajudar. Você não vai precisar mais disso. O efeito vai ser natural, né? Exatamente natural. Você mesmo vai criar a situação de felicidade para você, de tranquilidade, porque você está fazendo a coisa certa. Está agindo cosmoeticamente, né? Essa que é a ideia, né? Ok. Estamos conversando, então, com o professor João Marcelo Corrêa, do IIPC Florianópolis, a respeito de autodefesa energética e cosmoética. Teremos um breve intervalo e, na sequência, voltaremos com essa agradável conversa. Até daqui a pouco. IIPC,
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornando à programação da TV Floripa, hoje no Floripa em Foco, o professor João Marcelo Corrêa, do IIPC Florianópolis. Ele está conversando com a gente sobre a temática autodefesa energética e a cosmoética. Professor João Marcelo, você explicou para a gente no primeiro bloco a questão da autodefesa, os corpos, o corpo energético e a questão dos pensamentos, o quanto isso influencia na cosmoética. Agora, no dia a dia, você poderia trazer para a gente algum exemplo prático? Quando a pessoa é cosmoética, quando ela não é? A gente observa pessoas querendo aquele jeitinho brasileiro, o que isso repercute na vida dela? Olha, Eliane, assim, alguns casos, Por exemplo, a pessoa descobre que tem uma falha na lei, e ela pode entrar com um processo judicial contra uma firma, por exemplo, para requerer algum dinheiro daquela empresa, Mas, dentro da ética, vamos dizer assim, ela está dentro da ética porque realmente a lei favorece a pessoa para processar a empresa. No entanto, ela não é cosmoética, porque ela sabe que aquilo ali é um jeitinho, como a gente chama de jeitinho brasileiro, nossos legisladores deixaram uma brecha que não ficou clara, enfim. E aí a pessoa vai e entra com o processo e ganha dinheiro. Então isso aí é uma coisa que não seria cosmoético. Na área jurídica está cheio desses exemplos, A área jurídica a gente encontra muito, infelizmente, Mas é onde é mais fácil até de encontrar esses exemplos, Ou, por exemplo, assim, você está fazendo uma caminhada no campus, Por exemplo, o campus universitário aqui na UFSC de Santa Catarina, Então tem muita grama e muito espaço para se deslocar, No entanto, a pessoa olha e vê assim, opa, se eu passar por cima da grama, eu vou ganhar tempo. Aí vai e começa a andar em cima da grama. E aí repete aquilo, um outro vai e vê também. Vê você fazendo aquilo e faz. Quando vê, está um trecho da grama morta, Porque todo mundo passando aquele espaço, vai destruindo o ambiente. Então isso, assim, não é ético e nem cosmoético, Aí tem um exemplo que as pessoas às vezes não dão tanto valor, acham que é natural faz parte, O espaço é público, está ali, não tem nenhuma placa dizendo assim, não pise na grama, então ela se acha com o direito de caminhar lá. Ou uma estrada, uma rua que é bem estreita, não tem nenhuma placa de proibido estacionar. Aí tem um carro já do lado da esquerda e você decide parar o carro no lado da direita, do lado do outro carro. Fica um trecho que não passa um caminhão, só passa um outro carro com dificuldade. É ético? De certa forma pode ser ético, porque não tem nenhuma placa sinalizando que você não pode nem parar nem estacionar, mas não é cosmoético. A pessoa está preocupada com ela para ganhar 10 metros de deslocamento a pé, poderia deslocar um pouco mais para frente, andar mais 10 metros e facilitar o trajeto de um automóvel naquela rua.
né? Então a ética tem muita relação com aquilo que a gente faz, mesmo quando não tem ninguém vendo, né? Então fazer a coisa correta, mesmo que não tenha testemunhas, né? Ficar com a consciência tranquila. Exatamente. E aí o que acontece? Quando a pessoa faz algo assim que não é cosmoético, às vezes é ético, não é cosmoético, aí passa alguém lá mais desequilibrado energeticamente naquela rua e olha para os dois carros e diz assim, poxa, que pessoa, né? Não só pensa nela, está preocupado com as pessoas em geral, aí desequilibrado vai lá e risca o carro da pessoa, né? Aí dá espaço para acontecer uma série de outras entropias. Exatamente. Aí a pessoa vai para o carro, vê o arranhado e diz assim, poxa, o outro, é sempre o outro é ruim, o outro não é antiético, o outro não foi ético também, né? Nem cosmoético. Mas, no entanto, tem uma participação do processo de sofrimento dele que ele mesmo criou. Já começou fazendo errado, né? Exatamente. Que é errado no sentido da política pública municipal, não está errado, porque não tem uma placa sinalizando. No entanto, ele não foi cosmoético, ele está focado nele. E, então, se a gente percebe na Consciologia, quanto mais a gente pensa em trabalhar com as energias só para a gente, e não pensa na assistência, na sua ação, no que aquilo vai repercutir para os outros, mais a gente acaba sofrendo também a consequência disso. E a pessoa acha que é azarada, que talvez faltando fé, ela diz, né? A religião e tal, para poder se desvencilhar desses casos, né? Outros exemplos que posso te trazer, assim, de situações que a pessoa não é ética, não é cosmoética e acaba refletindo nela, né? Às vezes a pessoa mora no Rio de Janeiro, São Paulo, que se fala muito hoje na mídia, né? E realmente, pela estatística, isso é comprovado. Por exemplo, em São Paulo, a taxa de criminalidade é alta, né? Aí a pessoa resolve morar em Florianópolis, vir aqui para Santa Catarina para fugir da violência. Aí chega aqui e é assaltada, né? Por que ela é assaltada aqui e às vezes morando ao lado de uma outra casa de uma pessoa que vive aqui há vários anos e nunca foi assaltada? Ou anda até às vezes no mesmo trajeto, porque as energias dela não é assim, só o lugar. Claro que a probabilidade de um assalto em Florianópolis é menor, né? Mas a energia da pessoa, ela está sem defesa energética. E você está falando também que a pessoa tem uma responsabilidade sobre seus atos, sobre o que acontece ao seu redor também, então. Exatamente. Então aí que entra. Então não é só uma filosofia, que é bacana ser ético para não levar uma multa de um guarda municipal, ou é bacana ser cosmoético porque acha que é um valor interessante a ser seguido, né? Eu vou fazer parte do IPC, vou ser um voluntário lá, então eu vou começar a ser cosmoético para as pessoas gostarem de mim aqui, né? Não é isso. É porque é muito mais. É prático, é vivência, é você ter uma vida mais livre de percalços, você ter mais liberdade para usar as energias, sendo mais cosmoético, né? Abrindo as portas, você ter mais abertura de portas para oportunidades de trabalho e tudo mais, porque você cavou aquela situação, né? E com isso a pessoa muitas vezes anda na contramão, né, do que acontece ao redor, porque né, muitos falam, assim, a gente observa várias pessoas que fulano faz errado, eu vou fazer também. Eu não vou ser o único a fazer certo, porque muitos fazem as coisas erradas. Exato. Né? Mas é preciso ter isso claro e andar na contramão mesmo. Então. O que acontece, né, Eliane, é assim, ó, em geral, a maioria das pessoas analisa de maneira muito superficial o outro, né? Muitas vezes olhando só o lado que ela quer ver, né? Então, por exemplo, o outro lá é antiético, né? E anticosmoético também, vamos dizer assim, né? E ganha dinheiro de uma maneira incorreta, né? Faz alguma fraude, algo assim. Aí pensa assim, então eu vou... Olha só, eu sou ajo de uma maneira correta e não tenho o dinheiro que ele tem. Então, espera um pouquinho, eu não vou ser igual a ele, mas vou parar de ser ingênuo, vou começar então a agir também de uma maneira antiética, porque a vida é curta Só que a pessoa não analisa todo o processo que aquela outra pessoa está vivenciando. Você às vezes vai fazer uma análise um pouco mais profunda de quem é antiético, né? E vai ver que ela é depressiva, às vezes tem problema familiar sério com filhos, a pessoa precisa de remédio para dormir, a pessoa é infeliz, a pessoa vive de aparência, às vezes vai no Facebook e posta um monte de foto em festas e tal para vender uma imagem de uma felicidade que não é real, que internamente ela está mal. Você não vai encontrar pessoas que vivenciam de uma maneira anticosmoética, que o micro-universo dela, o íntimo dela é de felicidade.
Isso não se sustenta, não tem Não como, se sustenta. né? Ela vive de picos de felicidade, que é um dos momentos que ela consegue captar recursos, né? De maneira às vezes lícita ou ilícita, então ela compra um carro novo e tal, e tem um pico de alegria, mas é uma coisa momentânea, efêmera, ela não se sustenta, não é algo que engrandece ela, né? A Consciologia não diz assim, dentro dos nossos estudos, né, a gente não identifica isso, que a pessoa tem que ter pouco dinheiro para ser feliz, não, nada disso, mas ter as coisas, as energias em função do trabalho dela, né? Da missão que ela veio cumprir quando veio para cá. Com foco assistencial, né? Exatamente. Então, ela ter tempo também de recursos dela, de tempo, de experiência, de conhecimento para os outros. E não só quando, por exemplo, vai dar uma aula, né? Como você dá aula também, eu também dou aula, a gente vai lá dar aula, mas é no dia a dia mesmo, no dia a dia, porque isso só traz vantagens para a gente. Nós somos os principais recompensados quando a gente age dessa forma, né? E falando sobre isso, João Marcelo, me faz pensar a questão do exemplarismo, né? Porque assim como tem pessoas que dão um exemplo equivocado e isso gera toda uma onda de coisas erradas, o exemplo correto também tem o seu valor, né? Isso, exatamente. E é uma pena, né, que esses exemplos corretos, como isso não traz muita mídia, então não aparece muito pouco na TV, né? A gente vê na televisão, nos meios, até mesmo na internet, né, nos meios de comunicação, aquilo que geralmente é anticosmético, são as guerras são ações anticosméticas, né? Até mesmo sobre futebol, sobre várias coisas lá de discussões. Política, né? Política, o lado agora, as coisas boas que são feitas, as ações positivas, você às vezes encontra em horários que não são chamado horário nobre, quer dizer. Então, existe uma falsa imagem de que ética é uma coisa só mais filosófica. E ética é bom só para quem estuda filosofia, né, o cosmoética, da Consciologia. E a gente, é o nosso trabalho, estou aqui também, né, esse objetivo dessa entrevista, de procurar, vamos dizer assim, quebrar essa linha de pensamento, né? Algo do cotidiano, né? Do cotidiano e que vale a pena fazer. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Se vê uma pessoa que tem uma situação bem complicada, né, às vezes financeira, aí você não está nem pensando em ética, cosmoética, mas você sabe que você já está mais resolvido do que ela. Então você se sente no dever, né? Um dever assim positivo de querer ajudar aquela pessoa. Então dê uma abertura para ela. Por que não dar a oportunidade dela vivenciar aquilo que você já conquistou, se você está melhor do que ela? Seria anticosmoético você não fazer isso, né? Agora, João Marcelo, só resumindo então, uma grande defesa energética é a pessoa agir e pensar de maneira correta, cosmoética, é isso? Isso, e com coragem e criticidade. Ok. João Marcelo, o que está acontecendo por agora no IIPC Florianópolis, para convidar as pessoas a participarem? Então, a gente vai ter uma palestra pública e gratuita, né, no edifício Maxins, aqui no centro de Florianópolis, né? Uma palestra pública falando sobre autodefesa, né, também energética. Aplicações práticas, né, do parapsiquismo, quer dizer, clarividência, clareaudiência, mobilização de energia, né? Inclusive vai ter um exercício prático no final da palestra, né? Que a palestra vai das 19h30 às 21h30, né? Então quem está aí vendo nossa programação, fica à vontade de participar, de levar conhecidos, né? E conhecer os professores também lá do Instituto. Final de semana vai ter um curso de projeciologia e consciologia, onde a gente vai abordar o tema de hoje e vários outros temas, inclusive que a gente apresenta aqui no TV Floripa, que começa nesse sábado e vai até novembro, né? Quem estiver interessado, no Instituto hoje mesmo, a partir de 19h, estamos lá com as portas abertas, nas salas 603, né? Para fazer inscrição e saber mais sobre o curso, né? E teremos em agosto pacifismologia, né? Pacifismologia. É um curso sobre a paz. Sobre a paz, exatamente, vai ser em agosto, né? Então Ok. João Marcelo, muito obrigada pelas informações, reflexão maravilhosa sobre a questão da cosmoética, imprescindível trazer isso para o nosso dia a dia, né? Muito obrigada. Obrigado também, Helena, pela oportunidade. Ok. Agradecemos aos telespectadores. Mais informações no site do IIPC, www.iipc.org, ou no telefone de Florianópolis, que é 48-3224-3446. Agradecemos a sua audiência, a equipe da TV Floripa, que nos recebe tão bem, e até a próxima quarta-feira.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.